neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Como guardaste a palavra da minha paciência, assim também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada, e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada,
como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Revelando os 7 períodos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, o profeta de Deus esclarece versículo por versículo do Apocalipse, palavra por palavra. E aqui nós temos o que é que o Senhor quer dizer com a palavra de minha paciência. É uma pergunta. Em Hebreus capítulo 6, verso 13 e 15, nós encontramos escrito assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, para ligarmos um fato com outro, vamos ver esse estudo em relação a Apocalipse capítulo 3, verso 10, com Hebreus capítulo 6, verso 13 ao 15. E essa última frase diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Vejamos, o Espírito está falando sobre a palavra de Deus que é dada a nós, como foi dada a Abraão. Esse assunto é muito interessante para quem está sofrendo de câncer, para quem está paralítico, para quem está tuberculoso, sofrendo coração, sofrendo os piores males no físico. Porque se trata de um assunto que nos revela a promessa de Deus aos filhos de Abraão. O pior estado da pessoa não é estar doente, mas sim estar separada de Deus. Esse é que é o pior estado. E a maior bênção que uma pessoa poderia alcançar aqui na terra é romper com a separação entre si e Deus e ouvir do próprio Deus no seu coração a sua promessa. Foi o que aconteceu com Abraão. E é o que deve acontecer com cada filho de Abraão. Então vejamos, esperar pelo cumprimento desta promessa que vem ao coração requer paciência, assim como aconteceu no caso de Abraão. Requer paciência em relação ao tempo, em relação às circunstâncias, às dificuldades da vida. Agora, ele esperou como vendo aquele que é invisível, porque fé é justamente isto. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele foi paciente e assim a palavra finalmente foi cumprida. Ele foi paciente através de sua fé. Ele mostrou que tinha fé na palavra de Deus através de sua paciência. A paciência demonstra a fé que temos. Demonstra que de fato algo falou ao nosso coração. Que alguém veio e nos fez uma promessa. Então não importa o tempo, não importa as circunstâncias. Então aqui vem já a lição
do modo pelo qual Deus ensina a seu povo ter paciência. E este é o modo pelo qual Deus ensina a seu povo. Pois se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas, isto é, atendesse os nossos sentidos no mesmo instante que nós orássemos, então nós aprenderíamos mais e mais a impaciência. Isto quer dizer, nunca seríamos pacientes, mas nos tornaríamos ainda mais impacientes com a vida. Meus ouvintes amados, não estamos aqui com um misticismo, nós estamos falando de coisas concretas, reais e verdadeiras. Não é certo? Você veja, essa pessoa que é criada e desde criança obtém tudo na mão, a hora que quer, apenas dando uns streamlinkzinhos daqui, outro dali, consegue tudo o que quer. Essa pessoa, essa moça, esta mulher, este homem, ela se torna mais nervosa, mais impaciente quando alguma coisa atrasa. Este homem que tem tudo a toque de campainha, a toque de botões, ele é um homem estúpido, ele é um homem exigente, ele não pode esperar nada. E assim está a humanidade. Não pode esperar um semáforo, um sinaleiro de trânsito abrir, arrisca a vida, tromba carro, mata gente, morre. Por quê? Não pode esperar, se esquece que saiu da carroça e agora está de automóvel e que estava de pé ontem e que estava de bicicleta e que aquilo demoraria muito mais. Então, o progresso, as facilidades, os recursos deveriam estar fazendo o homem cada vez mais paciente, não? Você não acha? Você entra em casa, apenas liga um botão, acende a luz. A senhora vai ali no fogão, nem risca fósforo mais. Aperta um botão, acende o fogo. E por que anda tão nervosa ainda? Quando a sua avó, ou mesmo sua mãe, quem sabe a senhora de mais idade, muitas vezes ficou com a veia do pescoço inchada de tanto soprar uma lenha molhada e tinha tanta paciência. E lágrimas corriam nos seus olhos da fumaça ardida. E às vezes não dava nem sequer uma demonstração de impaciência. Mas agora que tal? Apenas aperte um botão no fogão e o fogo já está aceso. E que mulher nervosa! E que homem impaciente! Mas vejam só, se Deus atendesse às nossas orações no mesmo instante que acabamos de orar, então aprenderíamos a ser mais impacientes, cada vez mais com a vida. Então Deus nos ensina de uma forma diferente. Deus tem submetido o homem a determinadas circunstâncias, sabendo que ele depende do tempo. Então aí ele apela pelas coisas híbridas, pela galinha híbrida, pelo gado híbrido, pelas plantas híbridas, porque não podem sujeitar-se ao tempo mais. E resultado, pestes, doenças e perversão de todos os modos. Mas os filhos de Deus caminham como Abraão caminhou, demonstrando a sua fé, manifestando a sua fé através de sua paciência. Nós podemos ver aqui em Hebreus capítulo 11, verso 17, o que está escrito a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão, quando foi tentado, ofereceu a Isaque, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, mesmo depois de alcançar, ainda ofereceu aquilo que ele havia alcançado.
Nós nos agarramos naquilo que alcançamos e não podemos oferecer nada para Deus, como se aquilo fosse total e absolutamente nossa propriedade. Mas Abraão não foi assim. Abraão foi tentado depois que recebeu a palavra da promessa. Enfrentou circunstâncias difíceis e mesmo depois da promessa cumprida, ele ainda mais uma vez ofereceu sua fé a Deus, oferecendo o fruto da promessa, pelo qual ele tanto sofreu. Teve que ter tanta paciência até que Isaque viesse. A maioria pensa que logo que oramos em nome de Jesus, sob as boas promessas de Deus, que não poderia haver uma tentação. Esta gente nunca saberá o que é a palavra falada. Esta gente nunca compreenderá o que é fé para o rapto, para o arrebatamento. Mas aqui é dito que Abraão foi tentado depois que ele recebeu a promessa, para ser escarnecido, para ser zombado, não somente para ser provado intimamente, mas para ser escarnecido e zombado. Não foi isto que aconteceu com Noé depois que entrou na arca? Isto é exatamente correto, segundo o salmista, referindo-se a José. Salmo 105, verso 19. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. José, Noé, Abraão, outros fiéis filhos de Deus que creram na palavra de Deus, todos eles foram provados. Ele tem prometido cumprir as suas promessas. Agora, Ele o fará. Ele virá nos buscar. E quando Ele vier nos buscar, nós não estaremos envolvidos em grandes camadas, em uma boa posição em relação ao mundo. Não. Quando Ele tirou Israel do Egito, Israel estava sob gemidos, sob clamores, sob provas terríveis. Sim, quando Ele veio a cada filho de Deus, quando Ele veio a Abraão, quando Ele veio a José, quando Ele veio a todos os fiéis, eles estavam sob provas de fé. Quando Ele vier também para a sua noiva, ela estará enfrentando um tempo de prova. Ela não estará recebendo as coisas a toque de botões. Não, como está sendo oferecido o Evangelho, a vida larga, o caminho espaçoso que conduz à perdição. Sim, a estrada larga não se refere propriamente ao mundo descrente, mas é o mundo crente, crente de acordo com o mundo. Sim, você entendeu agora que a estrada larga não é o paganismo, que nem conhece a Jesus Cristo. A estrada larga é o cristianismo falsificado, enlarguecido, relaxado, espaçoso, que se pode fazer tudo. Mas a porta estreita é para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. É para você que está me ouvindo. Ele tem prometido cumprir as suas promessas, e Ele o fará no tempo próprio. Mas do tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas, porque somente na paciência possuímos a vida. Não é essa paciência propriamente forçada pela força da circunstância, mas é uma paciência que você tem quando às vezes até pode obter determinadas coisas, alcançar determinadas coisas, mas você tem paciência na alma. E você saberá dar cada passo, como diz a palavra, possuindo as vossas almas na paciência dos santos. Oh, que Deus nos ajude a aprendermos esta lição, assim como sabemos que o povo das eras passadas, da igreja que dormiu no Senhor, aprendeu a paciência. Se a sexta era, a quinta era da igreja, a quarta era da igreja, a terceira, segunda, primeira, numa contagem regressiva, aprendeu
a fé através de tribulações, tendo os olhos na promessa que estavam além das montanhas. Oh, para esta igreja de hoje, para esta noiva eleita de hoje, seria diferente? Sim, Ele dará tudo para ela. Nós nos transportaremos através de um pensamento apenas, de um extremo ao outro do universo, mas não nesta dimensão. Ele tem tudo preparado para ela. Ele tem casa de ouro, ele tem casa de jaspe luzente, ele tem uma cidade de ouro puro, cercada de muralhas de jaspes luzentes. Ele tem rios d'água da vida, cristalinos, ele tem tudo para esta noiva. Mas enquanto outros navegaram em mares de sangue para chegarem lá, nós, os petulantes e jactanciosos, vamos chegar lá sob toque de caixa, cortando a mão apenas numa lata de sardinha e dizendo que somos heróis do Evangelho? Oh, que vergonha deveria nos dar quando olhamos o testemunho daqueles do passado e vemos uma verdadeira ponte de sangue dentro das arenas, rejeitando coisas muito maiores, muito mais poderosas, reinos muito mais agressivos e desumanos do que desta era. E a igreja tem se dobrado diante de propostas, de ameaças inferiores àquelas, mas ela não se dobrou no passado, ela não se dobra no presente, porque como Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ela, se referindo a ela, a eleita do Senhor, também é a mesma. Sim, meus amados, nós temos a história das vidas destes grandes cristãos do passado. Que grande contraste vemos entre suas vidas e a nossa, porque eles eram tão pacientes e quietos, calmos, e podiam ouvir a voz de Deus. E hoje somos tudo menos vencedores na super impaciência e na pressa. Estamos sempre apressados, estamos sempre ocupados, estamos sempre empreendendo, estamos sempre investindo. Temos que construir, temos que fazer, e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto construíam, edificavam, casavam e davam-se em casamento. Foi assim também nos dias de Ló. Mas havia um profeta nos dias de Ló, havia um profeta nos dias do dilúvio, havia Noé, havia Abraão. E graças ao Senhor que idêntica a situação da terra, como nos dias de Sodoma e de Gomorra, disse Jesus, há um profeta agora novamente. É a mensagem que você está ouvindo, que é a precursora da segunda vinda de Cristo. Não é apenas para receber uma bênção temporária, mas sim eterna e eficaz. Através de uma fé comum, eu posso ser curado de câncer agora, mas essa fé que me cura de câncer não me levará no rapto, no arrebatamento. É de fé em fé, é de glória em glória. Receba, portanto, fé para ser curado no físico, mas receba também fé para ter paciência. Receba fé para o arrebatamento. Receba fé para sair de Ur, sair de Sodoma, sair de Gomorra. Receba fé para entrar na arca do arrebatamento. Que Deus te abençoe sob essa fé tremenda produzida e gerada diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas
para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus,
toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo a teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de verter. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Ouvintes, conforme nós já anunciamos na abertura, a Escritura do Senhor Jesus, em São Lucas capítulo 4, a partir do verso 17 até o verso 21, nós encontramos que ele, de acordo com aquelas Escrituras, viria a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E também, ele disse: hoje tem-se cumprido esta Escritura em vossos ouvidos. Ele estava fazendo referência justamente do que estava escrito em Isaías. E quem lhe deu aquele livro foi um sacerdote que lia aquilo nas Escrituras, nas sinagogas, mas não pôde ver o cumprimento daquilo naquele momento exato em que ele deu aquelas Escrituras para justamente a pessoa a quem ela se referia, Jesus Cristo. Hoje tem-se cumprido esta Escritura. Ouvintes, quão precisas são as Escrituras, as palavras de Deus. Notemos em Isaías, capítulo 61, versículo 1, verso 2, ali é justamente onde nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim,
para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo é para trazer juízo e não se aplicava à sua primeira vinda, mas sim à segunda vinda. Por isso Jesus parou ali e fechou o livro, dizendo: hoje tem-se cumprido estas Escrituras. Por quê? Ele leu somente aquilo que se referia à sua primeira vinda e parou ali, fechou o livro, porque a sequência daquela Escritura se trata justamente da sua segunda vinda, porque é juízo. E a primeira parte da Escritura está tratando de graça, de liberdade dos cativos. Então vemos que as Escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a Escritura, onde ela estava se cumprindo naquele dia, naquele presente momento. Porque até ali era o que haveria de ser vindicado em seu dia. A vindicação em seu momento exato, em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda, é quando trará o juízo sobre a terra. Não naquele dia, mas isso foi quando haveria de pregar o ano aceitável. Quando ele entrou ali no templo. Você encontra isto em São Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, quando ele entrou na sinagoga. E o sacerdote entregou o livro para ele ler. E ele abriu justamente ali. E leu somente até onde se tratava do ano aceitável do Senhor. Isto é uma mensagem para os filhos de Deus muito gloriosa. Porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir no seu determinado tempo. Exatamente no seu dia, ele vindica aquelas Escrituras. Não adianta eu querer fazer Deus cumprir as Escrituras. Não, elas são verdadeiras, mas se elas estão relacionadas ao futuro, eu não posso fazê-las funcionar no presente. Agora você pode ver isto também em relação ao passado. Muitos querem ficar somente com a justificação pela fé, que foi a mensagem de Lutero. Outros querem ficar associando isto à santificação e os dons espirituais com Wesley. Mas Deus não vindica somente aquilo do passado, como também Ele não vindica uma Escritura que está por se cumprir. Quando o homem busca aquilo, e às vezes prega aquilo é verdade, mas não é para se cumprir naquele exato momento. Então foi onde Jesus parou no que estava relacionado ao futuro, porque se tratava de vindicação. Aí então está um segredo tremendo de vindicação ministerial, onde muitos avançam o sinal dentro da própria Escritura, e não tendo vindicação para tal missão, para tal ministério. Então você vai notar o Messias de pé ali na plataforma, identificando-se com a palavra de promessa para aquela era, para aquele momento, com tremendo, o Messias de pé ante a congregação, aquele a quem aquelas Escrituras se referia, estava ali em carne, de pé diante da sinagoga. E observem as palavras tão preciosas quando disse: para pregar o ano aceitável. Bom, isto tem alguma relação com escravos, com pessoas cativas,
Você pode dizer, bom, graças a Deus que nós não temos escravos mais. Sim, os sacerdotes pensavam também que eles não eram escravos. E, no entanto, Jesus pregou para eles, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está aqui o ano aceitável. Como todos sabemos, como leitores das Escrituras, o ano aceitável é o ano do jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros recebiam sua liberdade pela lei do próprio Deus, sumariamente. Os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e estes estavam em cativeiro, trabalhando para um senhor, não importava quanto tempo haviam estado na escravidão, ou quanto tempo lhes restava de sua sentença, quando ouviam que vinha o ano do jubileu e ouviam o som da trombeta, uma mensagem. Todo escravo podia receber sua liberdade, se assim o desejava. Vale a pena observar, se assim o desejava. Quer dizer que ele tinha direito de continuar servindo aquele senhor, mas tinha direito também de não servi-lo mais. Daquela hora que a trombeta tocasse, daquele momento exato em diante, ele tinha sua liberdade garantida. Já não tinha que ser escravo mais. Porém, se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo. Isso estava relacionado com a igreja. E de pé, junto à coluna, tomavam uma sovela e lhe furavam a orelha. Então tinha que servir aquele senhor pelo resto de sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo! Quando o Evangelho é pregado, o ano aceitável, o tempo do jubileu, qualquer um, não importando a cor da pele, sua denominação, o quanto esteja submetido ao pecado, ou quanto mal tenha feito, pode ser livre quando ouve a trombeta evangélica de Deus. Então fica livre. Porém, se dá as costas à mensagem e se nega a ouvi-la, então, note bem, sua orelha fica furada com uma sovela de um credo, de um dogma, de uma tradição religiosa, e você permanece escravo daquilo. E o Espírito de Deus não pode falar mais a seus ouvidos, porque sua orelha está furada. Isso quer dizer que atravessa a linha entre a graça e a misericórdia, e jamais ouvirá o Evangelho, jamais ouvirá a mensagem do momento, a mensagem do dia, a trombeta de Deus. O que é uma trombeta na Bíblia Sagrada? A trombeta chamava os escravos, a trombeta chamava para o jubileu, dava liberdade, era o toque da liberdade. Quando a trombeta era tocada, então podia largar a ferramenta, deixá-la no chão de seu senhor, largar todos as dádivas, os dons recebidos ali no solo de seu senhor, através dos quais trabalhava, suava dia e noite para fazer a obra, e sair correndo, correndo mesmo, gritando, rejubilando, louvando, agradecendo, porque alcançou o ano aceitável, o ano do jubileu, alcançou o toque da trombeta. Mas você sabe que há passarinhos que se acostumam tanto na gaiola, que você pode abrir as portas da gaiola, ele não quer sair dali mais.
Ele ama aquilo. Ele ama aquelas sementinhas, aquele alpiste que é dado ali. Ele ama aquelas coisinhas ali, dentro daquelas pequenas grades. Mas se ele ainda tem algo de selvagem, mas se ele ainda tem algo que clama pela liberdade, pelas alturas, pela selva, pela floresta, ele dirá um adeus àquela gaiola. Ele dirá um adeus àquelas paredinhas ali de cercas, de xadrez, e nunca mais volta a comer daquele alpiste. Isto está certo? Isto é verdade? Sim. Você jamais progredirá na fé. Você não passará de um escravo de orelha furada. Você não passará de um passarinho de gaiola, comedor de alpistes, ali na gaiola, se você não ouvir o toque da trombeta de Deus, do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, você continuará com sua orelha furada e você nunca sairá disto mais. Você não progredirá na fé. Você ficará contente com o que se pode realizar com uma picareta, com uma enxada, com um enxadão na mão. E você pode fazer alguma coisa e pode plantar alguma hortaliça para o seu Senhor. Você sempre o chama de Senhor, sempre o chama de mestre, sempre o chama de meu amo. E você pode construir até mesmo uma casa para ele, mas você estará com a orelha furada, preso por uma gaiola, preso por um credo, preso por uma tradição, preso por um dogma. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jamais você poderá progredir na fé. Você permanecerá como escravo ao sistema em que se encontra pelo resto de sua vida, se você se nega a ouvir o ano aceitável do Senhor, o cumprimento das Escrituras nesse instante. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Se você se nega a ouvir, a crer, a aceitar a restauração que o ministério de Elias viria trazer aos filhos, aos corações dos filhos, trazê-los de volta. Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Logo em seguida ele disse: Elias já veio, isto se referindo a João. Mas quando ele falou Elias virá, isso era para este agora que viria restaurar. João não veio restaurar a lei, não. E Jesus disse foi num tempo futuro. Ele teria que dizer, João já veio somente. Mas ele falou, Elias virá e restaurará todas as coisas. Tudo que o gafanhoto comeu durante as eras. Ele tosou a coisa, ficou somente no toco. E isso brotou com Lutero e voltou e cresceu mais. E floresceu com Wesley e deu frutos aí com os dons espirituais, mas agora é tempo de colheita. Oh, que Deus possa abençoar o seu bendito coração, minha irmã. Mas sempre se lembrando, se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo. Vai à igreja e ouve aquela suvela, deixa-te meter a suvela do credo na sua orelha. E é ali junto da coluna, e você se torna uma coluna naquilo, e furam sua orelha. Então você terá que servir isto aí pelo resto de sua vida. Não existe explicação para esta escritura, a não ser esta. São Lucas capítulo 4, verso 17. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito a respeito de si mesmo. Abra o livro agora. O Espírito de Deus te leva também onde está escrito a seu respeito, minha irmã. Você vê 1 Timóteo capítulo 2, verso 9.
e como uma cristã, como uma filha de Deus, você dirá: isso tem se cumprido hoje em mim. Eu me visto com pudor, com honestidade. Você vê toda a Escritura para as mulheres se cumprindo em você como uma cristã. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Jesus viu se cumprir nele aquela Escritura para aquele momento. Oh, cada ministro, cada homem de Deus que apanha as Escrituras deve ver se aquilo tem se cumprido em sua vida. Se é uma mensagem de evangelista, se é de um Filipe, se é de um Estevão, se é de um pastor, se é de um mestre, se é de um profeta de Deus, se é de um apóstolo, mas ele tem que ver aquelas Escrituras se cumprindo, sendo praticadas em seu ministério. O membro tem que ver as Escrituras sendo praticadas em sua vida, se cumprindo em sua vida. Hoje tem se cumprido essas Escrituras. Oh, em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe com esta fé perfeita na palavra perfeita. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tal me amaste, por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro, tu sofreste em meu lugar. Pois agora que sou tua, sem jamais a te perder,
tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro. Tu sofreste em meu lugar. dia Cristo voltará, ao acender tu prometeu, do modo que subiu virá, há de ver por em Jesus o povo seu. Em breve sim Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Em breve sim Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com amo em grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Em breve sim Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim